Entre os dias 12 e 14 de fevereiro de 2026, a Universidade Lusófona marcou presença na primeira edição da Inforce, que decorreu na Expo Nor no Porto, um evento dedicado à defesa, segurança e proteção civil. Ao longo destes dias, profissionais, investigadores e instituições de referência reuniram-se para debater prevenção, resposta e inovação em cenários de risco. A nossa instituição destacou-se com a mesa redonda sobre sociedade e literacia de risco, com os docentes Jorge Rafael Raposo, André Moraes, André Rodrigues e José Fernando Alves, do Departamento de Proteção Civil da Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias da Lusófona Centro Universitário Porto. A literacia de risco é a capacidade de compreender perigos, agir preventivamente e tomar decisões informadas em situações de emergência. No entanto, ainda existem várias lacunas nesta área e vários desafios a enfrentar. A população está um pouco saturada em termos da informação que vos chega. E então existe um certo alienamento relativamente às mensagens que são enviadas, às informações que são colocadas e muitas vezes não chega efetivamente às populações a mensagem correta. Ou seja, temos que repensar, enquanto agentes de proteção civil, enquanto pessoas da academia, temos que repensar a forma mais eficaz de conseguir chegar a cada uma das pessoas, porque elas têm contextos muito diversificados. Dou um exemplo, por exemplo, temos muita população que não é nativa do nosso país, alguns nem falam a nossa língua e, por exemplo, continuamos a ver que a informação nem em inglês sequer é disponibilizada ou para pessoas com necessidades específicas. Temos ainda um longo caminho a percorrer nessa área. As universidades desempenham um papel fundamental na comutação destas lacunas. Muito bem, as universidades têm um papel muito importante, em primeiro lugar com a questão da investigação científica, portanto, no desenvolvimento de novas tecnologias, de novo conhecimento para colocar à disposição das pessoas e do cidadão comum, e também na formação de técnicos, de licenciados, de mestres, de doutores na área da proteção civil, que acabam depois por exercer funções em serviços públicos e privados que convergem depois para a proteção das pessoas e dos seus bens. Além disso, é possível também que a universidade seja promotora da informação que deve chegar a todos, incluindo, por exemplo, que pode ajudar no desenvolvimento de um programa de ensino que comece no primeiro ciclo e que vá até ao ensino secundário, no âmbito da proteção civil, em que possa ser então a universidade, quem estuda estes temas, a preparar um programa educativo para todos os anos, do primeiro até ao 12º ano, para podermos chegar a informação às crianças e aos jovens, que são o principal veículo de transmissão depois para os pais, os tios, os avós, para todos em casa. Por isso a universidade tem aqui um papel muito importante no aumento da cultura de risco e da literacia nesta área da proteção civil. Nos últimos meses, Portugal foi alvo de acontecimentos que colocaram a nossa sociedade vulnerável, desafiando a nossa capacidade de resposta em crises. Falamos de fogos, o apagão de 2025 e danos causados pelas recentes tempestades e cheias. Dizer precisamente de que aquilo que aconteceu agora revela, primeiro, que nós nos continuamos a focar naquilo que é a resposta às emergências, portanto, e fazemos bem feito, muitas vezes de forma musculada e estruturada. Os agentes de proteção civil em geral, bombeiros, GNR, polícia, Cruz Vermelha, toda a gente tem contribuído para uma resposta bastante eficaz dentro daquilo que é a possibilidade, tendo em conta também a magnitude do evento que aconteceu nas últimas 2 semanas em Portugal. O que acontece é que isso também mostra a fragilidade que temos em termos de preparação, ou seja, qual foi a prevenção, qual foi a preparação, qual é que foi a mitigação destes riscos que nós fizemos, qual é que é o fundamento para termos a construção de edificado em zonas que têm potencial de ficar inundadas, qual é que é a justificação para isso, qual é que é a justificação de termos pessoas que residem em locais que têm, por exemplo, o risco de cheia, de inundação, e que têm outros riscos associados e que não têm conhecimento desses riscos, nem sequer sabem, por exemplo, quais são as medidas de autoproteção que devem adotar. Portanto, tudo isso mostra, mais uma vez, e voltando à questão da literacia de risco, que as pessoas não estão preparadas e muitas delas também não estão predispostas para esta área da proteção civil, não estão muito despertas para o tema. Agora estamos todos, não é? Infelizmente, porque aconteceu a situação que aconteceu, agora estamos todos com muito interesse nesta área da proteção civil, mas até acontecer aquilo, ou até acontecer os incêndios do ano passado, pouco sabia falar sobre a questão da proteção civil e de tudo isso. Portanto, o que nós fazíamos era, basicamente, estar, quando acontece alguma coisa, nós respondemos e trabalhamos na base da resposta.
E todo o ciclo de emergência tem, antes da resposta tem uma parte, portanto a prevenção, o planeamento, a preparação e sim depois a resposta, mas quando nós nos preparamos e fazemos um bom planeamento, acabamos por mitigar os riscos e portanto a resposta fica mais fácil e a recuperação depois também é mais fácil porque a resposta também foi feita de uma forma mais simples porque não foi necessário uma tão grande intervenção porque as pessoas também estavam mais bem preparadas, como, por exemplo, perceber que se eu vou estar num local em que tenho potencial de inundação, então vou retirar as minhas coisas para não ficar com esse prejuízo. Portanto, a parte física eu sei, o edifício tem que lá ficar, não podemos removê-lo, mas tudo o que está no seu interior pode ser deslocado para o primeiro andar ou retirado para outro sítio, porque a questão da subida da água, nestes casos, assim, a subida da água demora algum tempo, portanto não é de um minuto para o outro, portanto, há tempo para fazer. É preciso que a informação também chegue, como vinha na pergunta que fazia há pouco. É preciso que a informação chegue às pessoas da forma correta e que eles se digam assim às pessoas, as orientações que vocês têm são estas. A partir daí, se a pessoa não tiver, tem que assumir as responsabilidades de não o fazer. Mas é preciso que a informação chegue. Precisamos muito ainda de fazer. Trabalhamos muito bem na resposta, embora haja sempre algumas coisas a melhorar, tudo bem, mas fazemos um grande esforço na resposta, mas há uma coisa que nós temos de trabalhar, é mesmo a montante, a questão do planeamento e da prevenção e da preparação para estes fenómenos extremos que efetivamente acontecem, são uma realidade e vão continuar a acontecer. O último apagão foi um exemplo claro que a nossa sociedade não estava sequer, tinha pensado que isso fosse possível acontecer. Vimos falhar várias infraestruturas críticas, hospitais, respostas de emergência e, portanto, a nossa sociedade não estava prevenida nem tinha sequer pensado esse tipo de eventos. E custa-me também, e dizer isto, que eu penso que não foi tirada ainda nenhuma ilação relativamente a esse evento do apagão, porque mais uma vez vimos agora neste contexto de intempérie, tempestades e cheias, que a falta de energia elétrica foi uma das principais questões levantadas e que muitas populações continuam ao dia de hoje, já passaram semanas desde o evento, e essas populações continuam a não ter acesso à energia elétrica e quando falamos de energia elétrica falamos de muita gente depende dessa energia para a sua medicação, para a sua alimentação, para as atividades diárias, portanto está em causa a vida das pessoas. A questão dos geradores tem que ser atempadamente dimensionada, ver onde é que são necessários esses elementos estarem disponíveis, também para darem suporte às próprias comunicações de emergência e, portanto, a energia é uma questão essencial e que penso que neste momento ainda não teve repercussões devidas no nosso sistema, que tem que começar numa perspectiva de lições aprendidas, mas não apenas lições aprendidas em termos teóricos ou de relatórios, tem que haver umas lições aprendidas efetivas de ação e de compreensão profunda do que nos afeta. Eu queria, e completando aquilo que foi dito pelo professor Jorge, efetivamente nós nunca tivemos tanta tecnologia como a que temos atualmente, portanto estamos numa sociedade cada vez mais tecnológica, é verdade, e portanto isso é uma coisa que ninguém pode negar, mas também nunca tivemos tão dependente da tecnologia como estamos atualmente. Não? Portanto, isso também é um problema, isso também é uma vulnerabilidade, porque quando dependemos muito de alguma coisa, quando essa coisa falha, ficamos muito frágeis, até porque depois não é o problema do evento em si, não foi o problema da tempestade. A tempestade foi severa, é verdade, mas é tudo o que é o efeito em cascata que depois acontece, portanto, tudo o que vem depois disso, tudo o que aconteceu, a tempestade, que depois não há luz, depois não há comunicações e depois não há água e, portanto, as necessidades básicas da população não estão garantidas. Logicamente que a tecnologia pode nos ajudar e muito, pode nos ajudar no reforço da questão das comunicações, por exemplo, de ter sistemas redundantes de comunicações para poder, em caso de falha, haver outro sistema que possam permitir que as pessoas continuem com isso. A tecnologia pode nos ajudar em sistemas, como falámos há pouco, de geradores elétricos, desenvolvimento de novos equipamentos com mais capacidade, com mais autonomia, com uma manutenção se calhar mais fácil, portanto, tudo isso, toda essa tecnologia pode vir a facilitar a nossa vida, portanto, e acompanhar aquilo que também têm sido os fenómenos extremos. Precisamos é de que haja uma ligação entre a academia, o Estado e todos, o Estado, não o Estado central só, mas também em termos locais, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, portanto uma consciência de todos para esta cultura de risco, para que todos possamos trabalhar, identificar quais são os problemas, quais são as lacunas que temos e todos trabalharmos, a academia, as empresas, portanto, toda a gente trabalhar com o objetivo de desenvolver
nova tecnologia que permita depois dar resposta e não ter a repetição das mesmas consequências que tivemos agora. Se nós voltamos a ter outra tempestade, perceber se podemos, em vez de 15 dias sem eletricidade, podemos reduzir para uma semana, ou se podemos reduzir para as comunicações, ficarmos no dia a seguir já com comunicações de emergência, pelo menos, porque ficar sem nada absolutamente, compreendo que é uma situação muito frágil para as pessoas, e quando as pessoas não têm as necessidades básicas garantidas, viver numa situação de muita fragilidade, e portanto a tecnologia tem que ser mesmo, tem que acompanhar o desenvolvimento também, no fundo, dos fenómenos que temos tido. Portanto, os fenómenos estão cada vez mais extremos e por isso a tecnologia também tem que cada vez ser mais altamente qualificada para poder dar resposta aos fenómenos que temos tido. Eu penso que Portugal tem uma situação histórica que não lhe é muito favorável. Portugal, felizmente, não tem um contexto de guerras já há bastante tempo, tem uma população e níveis de segurança que eram até há pouco tempo bastante elevados, e isso colocava-nos numa posição de descanso, ou seja, um pouco aliados das transformações e das alterações que estavam a acontecer, quer na sociedade, quer no meio que nos envolve, que é esta nova situação climática que se nos apresenta. Então isso deixou-nos, como assim dizer, não preparados ao nível que devíamos estar relativamente a outros países que tiveram que enfrentar a destruição das guerras, que é muito semelhante. Há quem dizia, por exemplo, que as tempestades que nós enfrentamos, o resultado final é semelhante a um ataque de um contexto de guerra. E nós não estamos preparados para isso e vemos que a resposta demora, as pessoas queixam-se e com razão, porque faltou-nos essa preparação que leva algum tempo. Então nós temos que fazer um esforço enquanto academia, enquanto sociedade, enquanto população, para conseguirmos atingir os mesmos patamares de literacia de risco, como falávamos de início, de capacidade de reação, de tecnologias que nos permitam colocar-nos a par com os outros países que nos rodeiam. Na próxima década, os profissionais serão desafiados a ir além do conhecimento técnico. O futuro exigirá um pensamento crítico, criatividade, capacidade de adaptação e uma sólida literacia digital. Além daquilo que são as competências que se conhecem hoje, portanto, que já são dadas no dia de hoje, para garantir a proteção das pessoas e dos seus bens, acompanhar, como eu dizia há pouco, a questão da evolução da tecnologia. Portanto, estar cada vez mais preparado para situações até mesmo de risco tecnológico cada vez mais crescente, e portanto isso vai ser uma necessidade de dar resposta a esses riscos tecnológicos que vão crescer, dar resposta aos fenómenos extremos em termos de riscos naturais também, e aliar aquilo que é o conhecimento que há, a possibilidade de desenvolver conhecimento nestas áreas, aprendendo como dizia o professor Jorge há pouco, as lições aprendidas são muito importantes neste caso, que é perceber o que é que correu de uma forma, o que é que aconteceu e como é que nós podemos colmatar aquelas falhas e evitar que da próxima vez que tenhamos aquelas consequências. Além disso, o que nós temos que fazer é, efetivamente, esta evolução da tecnologia para a sociedade, para o seu dia-a-dia, para o funcionamento que nós temos, de tudo, de mobilidade autónoma, de tudo isso que pode vir a acontecer, é nós conseguirmos também aproveitar a tecnologia para desenvolver ferramentas de apoio à decisão, ferramentas de resposta mesmo às emergências, que também acompanham a evolução tecnológica. Portanto, eu acho que aqueles que vão trabalhar nesta área da proteção civil nos próximos anos têm aqui uma grande responsabilidade, que é formar-se em termos de tecnologia e de ferramentas de apoio à decisão, portanto, cada vez o apoio da inteligência artificial em benefício próprio, portanto, utilizar para podermos dar uma resposta cada vez mais célere à população, até porque, efetivamente, aquilo que acontece é que as pessoas também cada vez são mais exigentes com quem tem a responsabilidade de proteger a sua vida e os seus bens. Portanto, temos que acompanhar essa tecnologia nas respostas e estar preparados para fenómenos extremos, como estes que aconteceram, que vão voltar a acontecer, e para toda a evolução da sociedade, que no fundo é uma sociedade que evolui em vários níveis e evolui também na questão dos riscos e, portanto, cada vez sujeita a mais riscos e com mais consequências, e por isso precisamos de os mitigar. E a forma de os mitigar é planear, prevenir e preparar.